Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. 17º vídeo da nossa jornada 49 lições para viver melhor e sempre me permitir mudar de ideia, de opinião e até de direção é uma conduta diária para mim. Afinal de contas, ser flexível é um sinal de responsabilidade. E é sobre isso, minha gente. Quantas vezes você já mudou de opinião? Já mudou de ideia, já mudou de direção. Não sei quanto a você, mas eu já mudei várias vezes e vou seguir mudando, sabe por quê? Porque a vida é assim. Porque tem dias que a gente quer uma coisa e depois a gente percebe que aquela coisa não faz sentido, certo? E eu não tô falando de mudar de ideia toda hora e todo o tempo. Eu tô falando de situações que às vezes você tá tão certo de que você quer uma coisa e de repente você se depara com aquilo e fala, bom, não era bem isso que eu queria. E eu tenho total clareza disso. E eu posso sim mudar de ideia, eu posso sim mudar de opinião, eu posso sim mudar de direção, inclusive. Porque eu mudei de direção lá atrás. Lá atrás mesmo, com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu fiz 3 períodos de engenharia. E eu percebi que, apesar de ser uma boa aluna, porque eu era e sou bem estudiosa, eu não tinha aptidão para aquilo. Era engenharia elétrica. Eu não sou uma pessoa assim das exatas. Eu sou das humanas. Por isso eu fui para jornalismo, para comunicação social. Ah, o meu alarme aqui. Para escrita, porque realmente é uma coisa que é minha, uma coisa que me faz bem, né? E eu estava lá no 3º período de engenharia elétrica e eu decidi mudar de direção, né? Eu falei, não vou cursar essa faculdade, porque ela não faz sentido para mim, né? Mas eu vou fazer o que faz sentido para mim, que faz minha alma. E eu nem tinha essa consciência na época, gente. Eu só naquela época era a questão da aptidão mesmo, sabe? Foi bem lógico, assim, eu não tenho aptidão para isso aqui, eu tenho que estudar 3 vezes mais do que os meus colegas. Mas para isso aqui eu faço com muita facilidade. É um lugar comum para minha escrita, a leitura, a comunicação, né, a área de humanas. Então eu mudei de direção, certo? Então assim, o que eu quero te dizer? Que é sempre possível. Sabe, a gente não nasceu. Uma vez eu ouvi isso, você não é árvore. Você foi plantado ali, você vai ficar ali, né? Você foi plantado. Então vai dar raízes, né? Seu tronco vai crescer, você vai dar folhas, flores, frutos e vai ficar ali, né? Nós não. Nós temos flexibilidade, nós podemos mudar, inclusive de cidade, de estado, de país, né? A gente pode mudar de opinião quantas vezes a gente quiser. E isso tá tudo bem, gente. É porque a gente foi convencionado, né? Muitos de nós, não vou generalizar aqui, a ter uma opinião formada, sabe? Lembra da música? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A nossa opinião. Cantei, gente. Ah, quanto tempo que eu não canto e eu amo cantar. Mas enfim, realmente é sobre isso. A gente pode mudar. A gente pode mudar de opinião. A gente não precisa ter uma opinião formada sobre aquilo. Porque assim, quantas oportunidades você já perdeu? Eu já perdi várias. Porque eu já fui bem flexível, tá? Eu já fui a pessoa assim, essa é a minha opinião e eu não vou mudar. Eu penso assim. E por pensar assim, perdi oportunidades incríveis de conhecer pessoas incríveis, de me relacionar, de ter relacionamentos incríveis com as pessoas, de ter trocas incríveis. Por quê? Porque a cabeça inflexível, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Só não sou Gabriela, né? Sou Ana. Brincadeiras à parte, esse vídeo é sobre isso, sabe? Eu aprendi ao longo dessa jornada de autoconhecimento a ser flexível, a mudar de opinião, direção eu já tinha mudado lá atrás, mas eu nem tinha consciência, eu mudei por ímpeto. Não quero fazer isso, vou fazer aquilo. Mas deu certo, graças a Deus. Mas assim, eu tenho vários amigos, né, que começaram também uma graduação já adultos, falaram, não vou nem concluir. Alguns concluíram, foram até o final, falaram, eu não vou trabalhar com isso, mas eu vou concluir e eu vou fazer outra coisa, sabe? E deu super certo, porque tem que fazer sentido sempre pra gente. E a gente não tem que prejudicar ninguém. E se a gente não prejudica ninguém e faz sentido pra gente, tá tudo bem, tá tudo certo, certo? Então, mudar de opinião, mudar de direção, mudar de ideia, sabe? Mudar de ideia.
eu achava que era aquilo, não quero mais, mudei de ideia. Eu ia para lá, eu ia para Portugal e mudei de ideia, não vou mais, vou para os Estados Unidos. Tem uma amiga que fez isso, que ela ia para Portugal, o sonho dela era ir para os Estados Unidos. Mas ela ia para Portugal porque era o que cabia dentro do orçamento dela. Então ela fez toda aquela movimentação, né? E foi em agência, e viu o intercâmbio, e na hora H, assim, tipo, faltando, sei lá, pouquíssimas semanas mesmo, ela falou, não vou mais, eu não quero ir pra Portugal, não quero, gente, quero ir pros Estados Unidos. Então ela refez a rota, sabe? E é sobre isso, gente, a vida é assim. Eu acho que a gente precisa, né? A gente tem não, a gente pode, a gente deveria ser mais aberto pra vida mesmo, sabe? Porque, como diz uma amiga minha, caminha que o caminho se abre, né? Você coloca o pé e o chão vem. É isso, sabe? Então, não vamos ficar... Aí eu vou dar um conselho mesmo. Não vamos ficar na nossa inflexibilidade, nas nossas caixinhas, nas nossas certezas, não. A gente pode ter as nossas certezas, mas a gente também pode ter uma cabeça um pouquinho mais aberta para ouvir a certeza do outro. Que quando a gente ouve o outro, a gente começa a perceber, poxa, talvez a minha certeza não seja tão certa assim, né? E isso, gente, me fez crescer tanto, tanto mesmo, sabe? Me fez tão bem. Então, eu realmente, hoje, eu me permito ouvir a opinião das pessoas, eu tenho a minha, sabe? Eu não sou uma Maria vai com as outras, eu tenho a minha opinião, eu tenho eu tomo as minhas decisões pautadas naquilo que eu acredito, que eu tenho como certeza pra mim, mas eu ouço as outras pessoas, sabe? É sempre bom. A gente tá aberto, a gente tá atento, a gente tá vivendo... A palavra é essa, flexibilidade, sabe? Flexibilidade, porque isso nos leva a até equiparar mesmo, né? Eu penso assim, o outro pensa assado. Será que eu posso, de repente, juntar isso? Ou eu penso assim, o outro pensa assado. Eu vou continuar pensando assim porque pra mim faz sentido. E ok, tá tudo bem o outro pensar daquele jeito. É a questão de ser flexível mesmo, tá? É sobre isso esse vídeo. E, claro, que eu quero aqui falar com vocês os exercícios. Mas eu até lembrei agora de um exemplo que eu dei no vídeo passado sobre maternidade. Lá nesse vídeo eu falei sobre a questão que eu tive que passar por uma curetagem e tal. E que hoje eu optaria pela questão, porque a minha médica me deu essa opção. Você quer fazer a curetagem ou você quer aguardar que o seu organismo faça, expila, não sei se essa palavra existe, assim, que o seu organismo que faça, ai gente, não sei, fugiu a palavra, que o seu organismo expulse, né, coloque para fora naturalmente. Eu preferi naquela ocasião, por conta do sofrimento, tudo aquilo que eu estava vivendo, a curetagem, mas hoje eu até falei no vídeo que eu optaria pela questão que o meu organismo realmente expulsasse, né, liberasse, acho que é uma palavra mais bonita, né, meu organismo liberasse, né, todo aquele processo que se formou para a gestação, que não foi adiante. Então, olha a minha opinião mudando aí, porque eu prefiro hoje uma coisa mais orgânica, né, do que a cirurgia, a operação, que é uma coisa um pouco mais invasiva. Então, eu mudei de opinião, sabe? Hoje eu penso assim, mas lá atrás, há 10 anos atrás, eu não pensava assim. E tá tudo bem, entendeu? Porque a vida é assim mesmo. Mas por quê? Porque eu me abri me permiti ser flexível, me permiti mudar de opinião, me permiti mudar de ideia e me permito diariamente mudar de direção, sempre que preciso, tá bom? É um convite para você também essa reflexão, tá? Então, vamos de exercício, minha gente, reflita. O que você continua fazendo apesar do medo de mudar? Porque, por exemplo, eu fiquei alguns anos trabalhando e depois eu não queria mais trabalhar, não pelo trabalho, já gravei um vídeo sobre isso, mas pelo deslocamento, pela hora que eu acordava, por ter que deixar o meu filho. E eu fiquei alguns anos ainda protelando aquela decisão por medo de mudar. E eu mudei. Eu pedi demissão, saí do emprego e decidi empreender e tá tudo bem, entendeu? Mas aí isso é um outro lado. Eu mudei de opinião, eu mudei de direção. Eu mudei a minha forma de olhar para aquela situação. Eu não tive medo. Eu fui lá e agi. Então, reflita aí. O que você continua fazendo apenas por medo de mudar?
E aí isso aí também é um convite. Você não precisa se manter em algo que já não representa quem você é, que foi o meu caso com relação ao emprego, tá? Aquele emprego já não reverberava, já não fazia sentido para mim, e eu estava ali, claro, para pagar os meus boletos, né? A gente trabalha, mas assim, não é só sobre boletos, tá? É sobre também fazer sentido pra gente. E aí, a gente se organiza e dá o passo que precisa dar, entendeu? Não faz nada, não dá a louca e sai. A gente se organiza e dá os passos que precisam ser dados para tomar a decisão, certo? Exercício, minha gente, vamos de escrita. Pega lá o seu caderninho, seu bloquinho, seu planner, sua agenda e escreva. O que eu pensava antes e que hoje já não faz mais sentido. Não é legal? Isso aí vai te dar uma clareza. O que eu pensava antes que hoje já não faz mais sentido. Várias coisas. Já até dei exemplos aqui. Relembre uma escolha que você teve coragem de mudar. E o que essa mudança trouxe de positivo para você? Já dei um exemplo aqui também. Eu saí do emprego e me trouxe muitas coisas boas, inclusive hoje eu participo ativamente da vida do meu filho. Levo para o curso, levo para natação, levo para a escola, cuido da minha casa, cuido do meu marido mais de perto e trabalho em casa. Foi uma escolha muito positiva para mim. Diga para si mesmo, terceiro exercício, eu tenho o direito de mudar. Eu cresço, eu envolvo e eu me respeito. Porque afinal de contas, minha gente, a base de tudo é o respeito, inclusive, principalmente, aquele que a gente dispensa para nós mesmos, tá bom? Esse vídeo foi sobre isso, é sobre isso, então se permita mudar de ideia, se permita mudar de opinião, se permita mudar, inclusive, de direção e seja feliz, tá bom? Isso sempre, como eu digo, com muita, 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 muita gratidão pela vida, porque você tem a possibilidade de escolher. Muita intenção, seja intencional nas suas escolhas e com muita atenção, presença, porque afinal de contas, quando a gente tem atenção naquilo que a gente faz, nas nossas decisões, nas nossas ações, a gente pode mudar, sim, de ideia, de direção, de decisão, com leveza, tranquilidade e muita consciência. É sobre isso, tá bom? Beijo, te vejo amanhã, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Viva com atenção.